E aí galera, beleza? Aula de herança quantitativa ou poligênica, herança quantitativa ou herança poligênica, tanto faz o nome. E aí de cara eu já coloquei aqui, né? Uau, o que será que esse gatinho aqui tem a ver com o nosso estudo? O que é essa foto aqui desse gigantão jogador de basquete tem a ver com o nosso tema de hoje? Tudo a ver. Galerinha, a gente vai ver herança quantitativa tem influência sobre o fenótipo da cor dos olhos. Herança quantitativa tem a ver com a altura também. Belezinha? Vamos para os nossos estudos? Bora lá então. Vejamos. Opa, pulou de novo. Aí, vejamos. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o seguinte. Aqui um gráfico, certo? Número de indivíduos está aqui no eixo Y e no eixo X, o comprimento da espiga em centímetros. Notem, eu posso ter espiga de milho com 6,6 centímetros, com 9,2 centímetros. Eu posso ter espiga de milho com 11,8 centímetros, com 14,4 e com 17 centímetros. Aí você vira e fala, e daí? E daí, galera, o que você tem que saber é o seguinte, bora lá. Eu falei que a altura é a herança poligênica ou quantitativa, né? Então, olha só, galera, nessa situação aqui, ele está me mostrando o indivíduo, por exemplo, que esse carinha aqui é azão. Tá, eu vou fazer diferente. Não, deixa quieto. Depois eu mostro isso. Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala de herança quantitativa, a gente fala o seguinte. A gente não fala, primeiro, a gente não utiliza, vou colocar aqui, não utilizamos não utilizamos dominante, D de dominante ou R de recessivo. A gente não utiliza quem domina sobre quem. A gente vai falar de genes aditivos ou alelos aditivos. Como assim, professor? Vamos lá imaginar. Vamos imaginar no gene A e no gene B. Cada vez que esse gene aparecer em letra maiúscula, eu adiciono, por exemplo, aqui no comprimento da espiga de milho, centímetros sobre isso. Então, vamos lá imaginar. Assim, sei lá, ele tem, vamos imaginar, ele é isso. Ele tem 6,6 centímetros. Se ele tiver um gene aditivo, ele for assim ou assim, ele tem 9,2 centímetros. Ele está aqui. Se ele tiver dois genes aditivos, então aqui é 0, aqui é 1, aqui são 2, para ser 2, pode ser assim. Pode ser como? Pode ser assim e pode ser como? Isso, que bom que você se ligou. Opa, pode ser assim. Notem. Aqui eu sempre tenho dois genes aditivos. Aí o que eu fiz? Aí ele vai estar aqui, ó, nessa quantidade de altura de centímetros. 11,8. E para ter 14? Para ter 14, então vamos lá. São 3 genes aditivos. Pode ser assim, certo? Como pode ser assim, beleza? Só tem essas duas fórmulas. Aqui, 14,4. E aí agora, claro, só tem mais uma chance, que é ser o quê? Tudo assim. Que aí é o 17 centímetros. Então notem, 17 centímetros.
17. Notem, galera, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quanto mais gene aditivo, ó, aqui começou com 1, ganhou um gene aditivo, adicionou alguns centímetros. Outro gene aditivo, mais 1, 2, adicionou mais alguns centímetros na altura da espiga desse da estatura desse milho. Vamos lá, 3, olha aqui, adicionou mais. 4, bem mais. Ah, professor, mas e aqueles que passarem de uma determinada altura? Pô, aqueles que passarem, a gente não pode esquecer que além da informação gênica para a altura, os hormônios e tudo mais estão influenciando nisso, tá? Então notem, galera, não existe altura zero. O cara que ele é azinho, então ele tem 0 altura. Não, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o máximo. Isso aqui, notem, pode olhar na natureza, na sua família, numa escola. A média sempre apresenta-se em maior proporção. E quem que é a média? A média, galera, é aquele indivíduo que apresenta 2 genes aditivos. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui são 2, aqui são 3, aqui são 4. Quem que é a média? É que está no meio do caminho desses 5, é o 2. Porque aí sobra 2 para cá, 2 para cá. O número 2 virou a média. Beleza? Isso é a média da população. Por isso que existem pessoas bem, por exemplo, né? Vamos levar isso para a nossa estatura. Pessoas bem baixinhas, pessoas não tão baixas assim. A galera intermediária aí dos seus 1,70 a 1,80. A menos de um pouquinho de 80, e aí depois tem a galera que é de 1,80 a 1,89, da galera de 1,89 para cima, por exemplo. Entenderam isso? Então notem, aqui a gente não está falando de gene dominante ou recessivo, não, a gente está falando de genes aditivos. Cada vez que um gene, entre aspas, dominante aparece, ele adiciona aquela característica. Tá? Alguma coisa a mais, beleza? Então vamos lá, vamos ver outro. Olha aqui que bonitinho. Ele está mostrando aqui para mim a cor dos grãos do trigo. Ele tem, ó, classes fenotípicas, que é o que a gente pode observar. Tem 1, 2, 3, 4, 5 classes fenotípicas. 5 classes fenotípicas, a gente vai descobrir. São 4 genes envolvidos na parada aí, beleza? Então, professor, que ele está mostrando aqui um diagrama de Pinet, que eu estou percebendo segundo a lei de Mendel, porque ele está trabalhando com 2 alelos, como se fossem 2 genes sendo estudados ao mesmo tempo. Perfeito. Aqui o cruzamento, se você não se ligou, galera, é o cruzamento de um indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, com um indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. É um diíbrido. São 2 diíbridos cruzados entre si. Beleza? Como que você viu isso? Pô, se você fosse fazer o diagrama de Pinet, você faria Azão com Bezão, Azão com Bezinho. Olha aqui, ó, Azão com Bezão, Azão. Viu? Tá aqui o diagraminha, você montando os gametas, separando esse carinha aqui e esse carinha aqui. Beleza? E aí fez o cruzamento. Galera, bate o olho e é simples ver isso aqui. Bati o olho, vi, o que eu tenho que começar a separar? Já que eu tenho 5 classes fenotípicas, como eu estou vendo aqui nesse gráfico, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Eu tenho que pensar do 0 genes aditivos, 0 genes aditivos, vamos lá colocar uma seta, com 4 genes aditivos, com todos os genes aditivos. Beleza? É isso que eu estou vendo aqui. E se ele está virando e falando assim, é a distribuição da frequência aqui das classes fenotípicas da cor do grão aqui de milho. Eu não tenho aqui a informação de que cor que vai ser o que aqui, beleza? Mas, por exemplo, esse aqui vai ser o Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Esse aqui, que é 0 genes aditivos. Esse vai ser o 1, que vai ser, por exemplo, isso ou isso. Com 1 gene aditivo. Aqui serão com 2. Bora lá. Pode ser assim
Opa. Que pode ser assim, que pode ser assim, também tem 2. Que pode ser assim, que também tem 2. Tá vendo? Não importa se tá azão, azão, azinho, bezão, bezinho. Ou se é bezão, bezão, azinho, azinho. Não importa. Ou se é azão, azão, bezinho, bezinho. Aqui ele vai ter a mesma cor de grão. Por quê? Porque ele tem 2 genes aditivos. Beleza? Entenderam isso? E aqui serão 3. Aqui, azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. Beleza? Tem mais? Tem. Não tem não. Com 3 é só isso. Belezinha, galera? E aqui eu só tenho uma possibilidade de ser assim, com 4 genes aditivos. Belezinha? Olha aí que fácil. E claro, galera, na hora que você chegar no resultado aqui, vamos lá, vamos pegar essa tabela aqui. Quem tem 0 genes aditivos? Somente aqui. Então aqui está dando 1 para 16. É o único que eu vou fazer aqui. Então eu tenho 1 para 16. Aqui eu tenho com 1 gene aditivo. Com 1 gene aditivo, vamos marcar cada um de uma cor. 1 gene aditivo, vamos caçar aqui. Caçando. 1 gene aditivo. Outro gene aditivo e outro gene aditivo, outro gene aditivo. Então aqui eu tenho quanto? 4 para 16. Mudou a cor. Vamos lá, com 2 genes aditivos. Vocês vão ver que esse dá em maior probabilidade, galera, né? O intermediário. Ó, 2. Tá vendo? Ó, azão, não importa. Não precisa ser heterozigoto. 2 genes aditivos, 2 genes aditivos, 2 genes aditivos, 2 genes aditivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 16, mudou a cor. Bora. Vamos pegar um azulzão. Vamos lá agora com 3 genes aditivos. Uau, olha lá. 1, 2, 3, 4. Uau, então 4 sobre 16. E aí, o último laranja, será? Vamos pegar um verde, né? Verde. O último que só tem 1 gene, com os 4 genes aditivos. 1 sobre 16. Galera, eu não sei se vocês perceberam. Se vocês não perceberam, então eu vou te mostrar. O que está dando nesse resultado, está dando nesse aqui também. Ele sobe 1 para 16, 4 para 16 e chegou no intermediário, 6 para 16. Depois ele vai diminuir na mesma proporção. 4 para 16, olha o 4 para 16 aqui. E depois 1 para 16, olha 1 para 16 aqui. A gente fala que é a proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Vou falar isso, vou escrever. A proporção 1 para 4 para 6, tá vendo? Subiu. Chegou no limite que era o meu heterozigoto. Agora eu volto igual. Para 4 para 1. Beleza? Essa é a minha proporção genotípica. Fechou? Bora lá. Aqui, ó, de novo mostrando a altura de eucaliptos. Notem. O eucalipto ele não tem 0 metros. O mínimo dele é 12 e o máximo normalmente são 20 metros. Beleza? E ele está falando que é por 2 genes, R e P. Beleza? Então, se eu cruzar, por exemplo, indivíduos duplo heterozigoto, Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho, com Rzão, Rzinho, Pzão, Pzão, Pzinho, o que eu vou ter? Eu vou ter indivíduos de diversas classes fenotípicas, que é o que a gente já viu lá. Olha aqui, o mínimo está aqui com 0 genes aditivos. 0. Rzinho, Rzinho, Pzinho, Pzinho, 12 metros. Com os 4 genes aditivos. Rzão, Rzão, Pzão, Pzão, 20 metros. E aí, ó, aqui com 3
genes aditivos, aqui com 2 e aqui com 1 gene aditivo. Beleza, galerinha? Então, vocês viram? Olhem só. Eu tenho, então, aqui, galera, 2 genes sendo envolvidos, o Rzão e Pzão. Quando eu coloco eles em heterozigose, quando eu cruzo heterozigotos, eu tenho 5 classes fenotípicas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Por que eu estou falando isso? Chegaremos lá. Outra informação aqui. Prestem atenção. Você consegue bater o olho e me afirmar quanto cada gene aditivo está adicionando na altura? Sim ou não? Para pensar olhando para essa imagem aqui, ó. Você consegue me informar? Eu acho que você consegue. Se 0 gene aditivo era 12, 1 virou 14, logo cada gene aditivo aqui, nesse exemplo, cada gene aditivo literalmente adiciona quantos metros? 2 metros. Viram? 12 com 1 gene aditivo para 14, com 2 genes aditivos para 16, com 3 genes aditivos 18, com 4 genes aditivos 20. Viram? A gente consegue chegar nessa, o quê? Afirmação. Aí olha só, aqui, nossa, aluno adora querer saber como que a cor do olho dele funciona. Tá aqui, é polialelia de gene aditivo. Beleza? Presta atenção nisso aqui, galera. Um indivíduo totalmente 0 gene aditivo. 0 gene aditivo. O olho dele é transparente, é branco, não tem cor? Claro que não. Tem, que é o azul claro. Então note, é um dos mais difíceis de ter, azul claro. Por quê? 0, ele não pegou nenhum gene aditivo. E notem, para cor de olho, quantos genes estão sendo envolvidos aí? 4. 4 genes. Como assim, professor? 4. Presta atenção. O gene A, o gene B, o gene C e o gene D, galera. São os 4 genes que estão em questão aí. O que é isso aí? Segunda lei de Mendel. Beleza? Porque a primeira lei de Mendel a gente só vê uma característica e mais nada. Um gene e uma característica. Aqui não, a gente está vendo mais de uma característica. Beleza? Mais de um gene, inclusive, estudando ao mesmo tempo. Olha aí, galera. Um gene aditivo, azul, tá vendo? Ó? Azul médio. E ele está dando uma só, tá? Um exemplo só. Por quê? Porque poderia ser vários, tá? Poderia, por exemplo, ser aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. Entendeu? Também é um. Ele só está mostrando um exemplo pra gente, ó. Exemplo. 2 genes aditivos, ó. Um gene aditivo aqui, outro aqui. 3, um aqui, outro aqui. Isso é só um exemplo. Existem mais formas de dar 3 genes, 4, 5, 6 e por aí vai, até 8. Muita coisa. Só que aí você vira e fala assim, professor, tem 8 classes fenotípicas. Claro que não. Tem 9. 9. Do 0 ao 8 dá 9. Beleza? Eu tenho 9 classes fenotípicas. Então note, galera, se para 4, podem perceber, 4 genes, eu tinha 5 classes fenotípicas, era 1, 2. Não, voltar aqui, vou riscar, tá? Para não ter que apagar tudo. 2 genes, eu tenho 5 classes fenotípicas, olha o que está me acontecendo. Porque lembra? Era Azão e Bzão, no exemplo atrás. Fechou? Que poderia ser Azão, Azinho, ele sempre vai ter o traço. Beleza? E aqui, para 4 genes, eu estou tendo quanto? 9 classes fenotípicas. Beleza? O que a gente pode ver aqui? Eu vou mostrar, tem uma sacadinha. Número de genes mais alguma coisinha igual a classes fenotípicas. Tá? Na verdade, o número de genes vezes 2 mais alguma coisinha classe fenotípica. Você acha que você se ligou aqui, né? Tá dando 2 genes vezes 2 mais 1. É isso que tá dando, deu 5. Aqui, 4 genes
4 genes, vezes 2, é uma regrinha, vou mostrar para vocês, mais 1, esse a gente não muda e esse a gente não muda. O que muda é aqui, ó, o número de genes. Isso aqui é para descobrir a classe fenotípica. Isso aqui vai dar 8 mais 1, 9. 9 classes fenotípicas. 9, aqui, 4 mais 1, 5. 5 classes fenotípicas. Beleza? Entenderam? Então aqui, ó, só mostrando mais genes aditivos. Vamos lá para a próxima. E aí sim que eu quero mostrar essa classezinha para vocês, né? Que eu já antecipei no slide anterior. Galera, seguinte, existe uma formulazinha que é número de classes fenotípicas igual a 2n mais 1. Sendo que esse n é o quê? N é o número de genes. Então, ó, n é igual ao número de genes. Então, a gente estava lá estudando o indivíduo assim. Galera, quantas classes fenotípicas esse cara aqui pode me oferecer? Ah, professor, tem 4 genes aqui. Errado, tem 2 só. O Azão e o Bzão. Então, vamos lá. Número de classes fenotípicas é igual a 2, o N é o número de gene, vezes 2, mais 1. Isso aqui é igual a 5 classes fenotípicas. Beleza? Tranquilinho isso aqui, né, galera? Fácil, né? Ah, então vamos lá, dá mais um exemplo. Outro exemplo. Vamos imaginar que... Agora é o inverso. Eu falo para você, tem 7 classes fenotípicas. 7 classes fenotípicas. E esse ser vivo que a gente está estudando tem 7 classes fenotípicas, ele segue a regra dos genes aditivos. Quantos genes, agora inverteu, quantos genes estão envolvidos? Quantos genes estão envolvidos na parada? Bom, eu já tenho que são 7 classes fenotípicas. A fórmula é essa, classe fenotípica igual a 2n mais 1. Então eu tenho 7, que eu já sei minha classe fenotípica, igual 2n mais 1. Nada muda aqui. O que eu faço agora? Isso, 7 menos 1, o 1 passou para o lado de lá, igual a 2n. Isso me deu 6 é igual a 2n. O que eu faço aqui agora? N é igual a 6 sobre 2, que isso me deu 3. Então eu tenho 3 genes envolvidos. Então eu tenho o gene A, por exemplo, o gene B e o gene C. Se eu tenho 7 classes fenotípicas. Beleza? Ah, professor. Isso então é a fórmula que eu tenho que saber para descobrir os pares, quantos genes determina aí a classe fenotípica? Sim. E aí você tem uma outra informação. Quanto cada alelo contribui. Às vezes, galera, o que aparece? Por exemplo, ele vira e fala lá o seguinte, que um determinado tipo de cultivo, por exemplo, não vamos entrar em que cultivo é esse, tá? Um indivíduo Azão, Bzão, ele tem 40 gramas. Vamos lá imaginar. Um determinado vegetal assim tem 40 gramas, com 4 genes aditivos. Contudo, um indivíduo sem gene aditivo, sem nenhum gene aditivo, tem 20 gramas. A pergunta aqui é, quanto cada gene aditivo adiciona? Quanto vale, né? Quanto cada gene aditivo adiciona? Essa é a pergunta. E como que eu faço isso? Existe uma fórmula. E a fórmula, vamos pegar aqui a caneta. A fórmula é contribuição do gene aditivo, contribuição
do gene aditivo é igual fenótipo máximo menos fenótipo mínimo sobre número de alelos. Notem, galera, não é número de gene aqui, é número de alelo. Vamos resolver esse exercício aqui? Galera, bora lá pegar o preto. Então eu quero descobrir quanto gene aditivo, adiciona. Qual que é o fenótipo máximo aqui desse meu exemplo? 40 gramas. É o máximo. Menos o mínimo, 20 gramas. O exercício me disse que azão, bezão, bezão é isso. Azinho, azinho, bezinho, bezinho é isso. Quantos alelos e não genes? Aqui, quantos genes eu teria? Genes. Genes eu teria 2. Mas quantos alelos? Opa, pulei um E. Quantos alelos eu tenho aqui? 4. Esse é um alelo, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Eu tenho 4 alelos envolvidos, dividido por 4. Quando eu faço isso, vai me dar 20 sobre 4. Isso aqui me dá 5 gramas a cada gene aditivo. Beleza? Facinho, né, galera? Tenho certeza que vocês entenderam. Bom, qualquer dúvida, acessei meu e-mail, prof.flavioferraz@gmail.com. Bons estudos, até a próxima.